do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Um bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. 18 de janeiro, dentro da nossa primeira semana do tempo comum. Hoje o Evangelho nos traz o chamado de Levi, ou Mateus. Jesus se encontra com os publicanos, com os pecadores, e também o encontro com os fariseus. Jesus está à refeição, após o chamado de Levi, que ouve o chamado de Deus, deixa com que Deus possa falar ao seu coração. O chamado de Deus adentrou no coração de Mateus, fez com que Mateus refletisse, abandonasse tudo e seguisse a Jesus Cristo. É o chamado de amor de Deus para com cada um de nós. Nos faz recordar o chamado de Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 3. Deus chama Samuel 3 vezes, e Samuel não reconhece a Deus, pois diz o texto que ele ainda não conhecia a Deus, a sua palavra não lhe tinha sido revelada. No 4º momento, Samuel responde a Deus, e Deus dá uma missão a Samuel. Assim, no transcorrer da nossa vida, ouvir a voz de Deus requer que nós tenhamos uma familiaridade com Deus. Mateus deixou com que a voz de Deus pudesse adentrar em si, como pudesse lhe ser familiar no transcorrer da vida. Viu em Jesus uma forma de transformação da vida. Era um cobrador de impostos e ali se transforma naquele momento num homem que segue a Jesus Cristo. É a vocação. Aquilo que nós nos colocamos a fazer por amor a Deus e por conhecer a Deus. Nesse primeiro contato de Mateus com Jesus Cristo, ele se deixou envolver. Como diz Jeremias, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir por ti. Mateus deixa-se seduzir pela voz de Deus, não pelo timbre, mas a voz que fala do coração. A voz que faz ou possa adentrar no coração do outro. São João Paulo II escreve: ao confortarmos a nossa vida com a sua, vivendo como ele no amor, adquirimos a verdadeira liberdade para respondermos à nossa vocação. Ao conformarmos a nossa vida com a sua. Ao olharmos o caminho de Jesus Cristo, querermos caminhar sobre os passos de Jesus. Caminharmos no serviço da caridade e da fraternidade. Sermos diferentes. Não sermos moldados pelo mundo, mas sermos diferentes. Nos colocarmos diferentemente no transcorrer da vida. Não copiarmos os outros no sentido de um modismo, mas deixarmos com que Deus seja em cada um de nós. Santa Giana dizia: a qualquer um de nós, Deus indicou o caminho, a vocação, e além da vida física, a vida da graça. De seguir direito a nossa vocação depende a nossa felicidade terrena e eterna. A vocação não é um ato somente para a vida religiosa, sacerdotal, mas a vocação em Deus é a vocação nas mais diversas formas com que vivemos, na nossa família, no nosso contexto social, é sermos a presença de Deus, essa vocação onde nós levamos a luz de Deus no estado ao qual nós escolhemos para caminhar nesta vida. Como dizia São Francisco, louvai e bendizer o meu Senhor, dá-lhe graças e serve-o com grande humildade. Porque seja qual for a forma com que nós vivemos, nós devemos servir sempre a Deus, não só louvá-lo,
não somente bendizer o Senhor, mas dar graças e servir com grande humildade. Servir ao Senhor intensamente com a nossa vida, com todo o nosso amor e de todo o nosso coração. Não no sentido de superficialidade da vida, mas alguém que deixa Deus efetivamente ser em si, Deus agir através de si. No Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: eu lhe disse isso para que você tenha paz em mim. No mundo você terá problemas, mas tenha coragem, eu conquistei o mundo. Muitas vezes não querem nos entender, muitas vezes não querem acolher a palavra de Deus, mas o anunciar com a vida, o ser presença de Deus, faz com que as pessoas possam nos olhar de uma forma diferente. Tenha paz em nós, porque Deus nos dá a paz. Ter a coragem dentro de nós, porque Deus é a nossa força, a nossa luz e a nossa proteção. Deixarmos com que Deus possa agir em nós. Como dizia Teresa de Calcutá, nós somos como um lápis na mão de Deus. Nos despojemos e deixemos com que Deus possa desenhar os traçados da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.